Glória a Deus, meu querido, quero te dar as boas-vindas aí ao canal Amigo de Deus. Eu sou o pastor Fausto, sou pastor de um ministério, mas hoje eu quero trazer algo que está no meu coração, trazer aí um conteúdo específico para você, que assim como eu, gosta de estar se alimentando, de estar crescendo, de estar se desafiando aí à luz da palavra de Deus, usando como ferramenta aí a internet. Então, quero ministrar algo ao seu coração, depois quero fazer uma oração pela sua vida, mas nesses vídeos, dentro desse canal, eu quero trazer uma perspectiva diferente do Evangelho. Semear algo aí no seu coração para que você possa digerir aí e crescer espiritualmente aí na medida que o Senhor for trazendo aí esses textos ao nosso coração. Quero começar essa primeira ministração falando sobre algo muito pertinente. A vontade de Deus. Você já pensou qual é a vontade de Deus para você? Para sua casa? Você já se questionou qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Seria a vontade de Deus que Lúcifer tivesse caído? Seria a vontade de Deus que tivessem hoje o pecado presente nas nossas vidas porque o homem caiu naquele jardim? Seria a vontade de Deus que o homem nunca tivesse caído? Seria a vontade de Deus que os judeus fossem a nação do Senhor, o povo do Senhor até hoje, que essa nação não tivesse se corrompido? Seria a vontade de Deus, trazendo para um contexto bem das nossas vidas, a par da questão da palavra do Senhor, de revelação, de religião, onde você congrega, mas é a vontade de Deus hoje que a cada 5 segundos uma criança morra de fome? É a vontade de Deus hoje que hajam assassinatos, estupros? É a vontade de Deus hoje que catástrofes aí, enfermidades, muito sofrimento aconteça dentro das nossas casas? É a vontade de Deus. Hoje, a realidade que nós temos vivido, ela representa a vontade do Senhor. É a vontade de Deus a guerra na Síria, 400 mil mortos. Seria isso a vontade do Senhor? Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele fala sobre a vontade. É sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. A vontade de Deus, à luz da palavra, à luz do Evangelho, ela sempre está no singular. Sempre está no singular. O homem é que manifesta muitas vontades e diz, isso tem que ser bom, tem que ser perfeito e agradável. Mas a vontade de Deus ela é uma vontade boa, perfeita e agradável. Como Deus não muda, sempre houve uma vontade, há uma vontade e sempre haverá uma vontade da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Antes de trazer um outro texto que vai fechar esse raciocínio, antes de falar sobre essa vontade de Deus, eu quero dizer aquilo que não é a vontade de Deus. Nós vemos muito hoje, no contexto cristão, pessoas trafegando ali ou buscando trafegar numa dimensão onde tudo que é de Deus precisa ser com uma aparência espiritual. Verdadeiramente tudo aquilo que é de Deus é espiritual, mas nem tudo que tem aparência de espiritual é de Deus. Você pode, com as suas vestimentas, com a sua postura, com as suas palavras, você dá a entender algo espiritual. E hoje muitas pessoas têm buscado essa aparência, nas palavras bonitas, no contexto, nas vestimentas ou na estrutura, algo que seja espiritual. Mas a Bíblia fala sobre um ser espiritual chamado Lúcifer. O selo da perfeição dos céus, o parâmetro de perfeição dos céus era Lúcifer. Um ser que andava numa proximidade muito grande com Deus. Um ser que tinha uma aparência muito bela. A Bíblia fala ali, era o mais bonito, ele era o perfeito, o querubim da guarda, ungido do Senhor, mas esse ser ele cai. Ele se rebela e com ele leva 1/3 dos anjos dos céus. Primeiro ponto, que não é a vontade de Deus. Que tudo seja com aparência espiritual. Segundo ponto, perfeição. Quantas pessoas hoje têm se fadigado, têm se desgastado, têm andado ansiosas e angustiadas, se cobrando parâmetros de perfeição. E não pode errar, tudo tem que ser certo. A minha vida seria melhor se a minha igreja não falhasse. A minha vida seria melhor se as pessoas não falhassem comigo. A minha vida seria melhor se tudo fosse perfeito, se o meu chefe fosse perfeito, se eu organizasse a minha vida de maneira perfeita. Mas a Bíblia diz
que Deus plantou um jardim no Éden, Deus plantou um jardim na terra, aquele jardim ele era um tabernáculo. Deus plantou as árvores do jardim, Deus estruturou aquele lugar. Deus colocou um homem e uma mulher e todos os dias Deus se manifestava. Então, meu irmão, era uma igreja perfeita. Uma igreja construída por Deus, nos parâmetros de Deus, uma igreja onde havia culto todo dia. E o pregador era o próprio Deus. Um ambiente fantástico, organizado, sistematizado, um ambiente coordenado pela mão e pela presença de Deus, mas ainda assim um homem nesse ambiente perfeito, ele peca. A mulher peca, o homem peca, os dois são destituídos ali da glória de Deus, da intimidade com Deus. Primeiro ponto, não entenda que a vontade de Deus é um parâmetro de aparência espiritual. Não entenda, segundo ponto, que a vontade de Deus seja um parâmetro de perfeição. Terceiro ponto, não entenda que a vontade de Deus seja te dar sempre uma segunda chance. As pessoas dizem, se eu tivesse mais uma chance no meu casamento, se o meu pastor me desse mais uma chance naquele ministério, eu pudesse voltar no tempo e tivesse uma segunda chance, eu não faria as coisas daquela forma. Mas a Bíblia diz que um dia todo o pecado que estava na terra subiu a Deus, e Deus decidiu destruir tudo com o dilúvio, e Deus separou Noé, um homem que ainda guardava com honra e temor a palavra e a presença de Deus, separou Noé e a sua família, colocou numa arca junto com os animais. Todo o restante da criação morre. Eu imagino que naquela arca o sentimento de Noé era: Deus nos deu uma segunda chance. Nós não vamos fazer como eles fizeram antes. Nós não vamos errar como a criação errou antes. Nós não vamos decepcionar Deus. É a segunda chance, é aquilo que nós precisávamos para fazer tudo certo. Meu irmão, quando a arca desceu, Noé se embriagou. Embriagado, ele ficou nu. Há um contexto aí teológico, depois, mais para frente, a gente vai analisar essa questão do que realmente aconteceu entre Noé e o filho dele, mas a Bíblia diz que naquele ambiente de embriaguez e um dos filhos de Noé entrou, Noé começa a amaldiçoar. O primeiro dia que a arca chegou, Noé se embriagou, começou a amaldiçoar a sua própria família, amaldiçoou o seu filho, contexto, uma bagunça ali dentro de casa. A segunda chance não foi suficiente para consertar as coisas. Quarto ponto e último. Seria a vontade de Deus que nós trabalhássemos extremamente disciplinados com metas e regras e fórmulas, e hoje é 25 leis para isso, é 4 para aquilo, é 10 passos para aquele outro, é 7 passos para o sucesso. Mas a Bíblia diz que um dia Deus escreveu, escrita pela própria mão de Deus, havia uma lei, 613 mandamentos e ordenanças entregue para o povo de Deus. E Deus diz: todos os dias eu estendi a minha mão contra um povo rebelde, contradizente, murmurador, ingrato. Deus ainda disse: coloque essas regras num lugar bem alto, onde todo aquele que passar até correndo ele consiga ler e compreender. Nem todas as regras desse mundo podem manifestar a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que o contexto espiritual não é importante. Eu não estou dizendo que buscar fazer as coisas com excelência, com perfeição não seja importante. Eu não estou dizendo que buscar a segunda chance, Deus é um Deus de segunda chance, de misericórdia. Não estou dizendo que isso não existe, não é importante. Também não estou dizendo que você não deve ter regras, metas e disciplina na sua vida, mas estou dizendo que nada disso é a vontade de Deus. Quero que você abra a palavra do Senhor comigo, eu vou encerrar com isso. Livro de Efésios. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos
o mistério da sua vontade. Presta atenção, descobrindo nos versículo 9, o mistério da sua vontade, singular de novo, o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar, a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto aquelas que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Pois você lembra, irmão, o contexto do capítulo inteiro, mas ele está falando sobre isso. Agora, nós conhecemos o mistério da vontade de Deus. Noé não sabia do que se tratava. Moisés não sabia do que se tratava. Lúcifer não sabia do que se tratava. Os judeus não tinham ideia. Não tinham ideia. Mas a Bíblia diz, agora nós conhecemos. E essa vontade, ela está impressa, ela está revelada, ela foi colocada sobre as nossas vidas porque nós somos predestinados à vontade de Deus. É que esse propósito se cumpre em cada um de nós. Qual é a vontade de Deus? Que todas as coisas venham convergir em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Que todas as coisas venham congregar em Cristo Jesus. Meu querido, Deus nunca quis que tudo desse certo. Deus sempre quis que tudo viesse a convergir em Cristo Jesus. Deus nunca quis que não houvesse dor, Deus nunca quis que não houvesse guerra, Deus nunca quis que não houvesse problemas. Ele sempre quis. Essa é a vontade dele. Que todas as coisas revelem, que todas as coisas venham a convergir e a congregar em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto, como está a vontade de Deus sobre a sua vida? Será que a sua vida tem congregado, tem convergido em Cristo Jesus? Será que nós hoje, como igreja, será que num determinado momento nós não nos perdemos em entender a vontade de Deus? Será que nós não temos falado muito menos de Cristo do que deveríamos? Hoje, existe o que eu entendo que é um câncer dentro das igrejas, onde as pessoas dizem, Jesus Cristo ele é o centro do Evangelho. De maneira que nós podemos fazer os maiores absurdos, nós podemos entrar nas maiores heresias, nós podemos nos perder completamente, desde que a gente esteja ali girando ao redor de Cristo, e de vez em quando a gente fala de Cristo, e que Jesus Cristo é a palavra que nós usamos para fechar as nossas orações. Mas até quando nós vamos ficar girando e Jesus Cristo vai ser o centro do Evangelho? E quando nós vamos decidir ir até Ele? Jesus Cristo não é o centro do Evangelho. Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho. Não existe Evangelho sem Jesus Cristo. A vontade de Deus é que a gente venha convergir, a mergulhar, a nos conectar. Jesus Cristo diz, quando você estiver em mim e eu estiver em você, tudo que você pedir vai dar certo. Quando você encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Irmão, eu quero que você guarde esse texto no seu coração. A vontade de Deus sempre foi essa. Jesus Cristo ele não morreu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo ele é o Cordeiro Santo de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Antes da fundação do mundo. O dilúvio revelou poder. A lei revelou vontade. Mas só Jesus Cristo revelou amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus ele é amor. A vontade dele é se revelar para a minha vida e para a sua vida todos os dias. Mas ele só revelou amor através de Jesus Cristo. E nesse tempo, meu irmão, nós possamos meditar sobre isso. E nós possamos meditar sobre a vontade de Deus. A Bíblia diz agora, o que era mistério antes, hoje é revelado ao meu e ao seu coração. Aquele que é muito é dado, muito é cobrado. Que a sua vida, meu irmão, possa se conectar em Cristo Jesus. Que Ele possa te mostrar o Pai. Para ter um Deus, você não precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus para ter um Pai. Que a vontade do Senhor se cumpra todos os dias sobre a sua casa, e a sua casa revele Cristo. Que a vontade do Senhor se revele todos os dias sobre a sua vida e as suas atitudes revelem Cristo. Que a vontade do Senhor esteja nos seus lábios todos os dias
e a sua boca ela prega o evangelho, como Paulo diz, eu sou apaixonado, como eu amo a mensagem da cruz, como eu amo fazer a vontade de Deus, como eu amo entregar minha vida para Jesus todos os dias. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, essa palavra seja semeada no seu coração e ela devolva 100 vezes mais o potencial. Que você guarde, meu irmão, esse entendimento no seu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.